Palavras incomodam, né? Dependendo das palavras, as palavras que a gente não entende. Eu, como professor de uma garotada bem mais nova que vocês, e já tendo uma certa idade, eu reparo que algumas palavras não surtem o mesmo efeito que antigamente surtiam. Então, qual a conclusão que eu chego? Ninguém está entendendo o que eu estou falando. Então, eu sou da época que eu ouvia palavras, por exemplo, eh, meu avô falava coisas assim, chamava guri, bacuri. Ah, o pessoal já torceu o nariz. Bacuri, o que é isso? É menino, criança. Ô guri, ô bacuri, criança. Outra palavra engraçada que meu avô falava também era súcia. Para com essa súcia aí, para com essa súcia. Ele usava isso num contexto de bagunça. E aí, procurando no dicionário, eu vi que tem a ver, mas o sentido mesmo seria assim, um ajuntamento de gente que está juntada ali para fazer, não fazer coisa boa, tá? Mas ele falava nesse contexto, criança, para de súcia. O avô da minha esposa, por exemplo, usava uma que era muito engraçado, era caxiri. Já ouviram? Caxiri, ô seu caxiri. Ele usava a palavra como sinônimo de velho, coisa velha. Mas não inventou, não. De fato, tem isso lá no dicionário. Caxiri é assim, uma faca velha, inútil. Só que ele generalizou a palavra, então usava caxiri para falar de tudo quanto era coisa velha, inclusive de velho. Falava assim: você está muito caxiri, você está muito velho. Gente, eu nem aconselho vocês a usar essas palavras, porque o pessoal ninguém vai entender, né? Se falar assim, pô, o pastor falou, pô, Daniel falou uma palavra legal, vou chegar lá, ou vou botar na redação do Enem. Não, e perdão, gente, eu disse que eu nem ia falar mais, né? Mas não usa, tá? Pelo amor de Deus, ó, tá aqui o nosso professor para te dar as melhores dicas para aquele momento que a gente não pode pronunciar mais, tá? E essas palavras, né, essas palavras antigas, elas ficam na nossa memória e remetem a momentos, né, a significados. E a palavra de Deus também é cheia de palavras diferentes. Eu lembro que a primeira palavra diferente que eu aprendi na Bíblia foi jactância. Nossa, não é bonito? Jactância. Aí eu aprendi que era vaidade. Mas por que não usar vaidade, né? Aí a gente metido, né, quando está lá no seminário, começa a querer. Essa pessoa está se jactanciando. Não sei nem se eu falei certo. É uma palavra difícil. Mas outra palavra interessante que o pessoal usava quando eu era mais novo e que eu não entendia bem o significado, aliás, eu descobri que eu não entendia bem o significado, era esclerose. E eu lembro minha mãe falando assim: "Ih, fulano, você está ficando esclerosado?" Era sinônimo de maluco, perdendo a memória, perdendo o juízo, não é? E isso, de fato, algumas pessoas ainda usam. Né? "Ih, fulano está esclerosado, miolo mole", né? Ó, alguns jovens estão fazendo assim, então a galera sabe o que eu estou falando, né? O pessoal da área de saúde, pessoal que vai para essa área, ou que já tem alguma intimidade, sabe que esclerose não afeta somente. Não é? Eu achava isso. De tanto ouvir as pessoas falarem, fulano está esclerosado, eu achava que era alguma coisa relacionada só à mente. Só que aí pela Bíblia a gente descobre mais. Esclerose significa assim, um endurecimento. E no texto de hoje, de Marcos 10, essa palavra esclerose, ela aparece. Só que ela aparece associada a um órgão. Talvez o órgão mais importante do nosso corpo. Eu diria até é o órgão mais importante do nosso corpo. É o coração. Vamos ver em que contexto que ela aparece. Marcos capítulo 10, verso 1 ao 12. Vamos ler juntos? Marcos 10, capítulo 10, verso 1 ao 12. Diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia
e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele, e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Eis aí o texto da palavra de Deus que a gente vai meditar hoje. Você deve lembrar, como a gente tem meditado sequencialmente no Evangelho de Marcos, você deve lembrar que no finalzinho do capítulo 9, não é? Jesus estava na região de Cafarnaum, aí ele está descendo lá do Mar da Galileia, está descendo para o sul, indo para essa região da Judéia, para a região do Jordão. E Jesus, nesse momento anterior, ele estava alertando aos seus ouvintes, aos discípulos em geral, sobre os perigos do pecado. Ele exagera, né? Para a gente acaba sendo um exagero, mas ele manda a real. Vocês usam essa expressão, manda a real? Não? Essa já é antiga? Tem algumas pessoas que usam, então está valendo. Vocês entenderam, né? Mandou a real, mandou na lata, entendeu? E vocês ouviram, né? Dom Clóvis aqui pregando, eu vi, coisa maravilhosa. O texto repete: o verme, o verme, o verme. Arranca teu braço, arranca tua perna, arranca teu olho, arranca tudo. E Clóvis, graças a Deus, mostrou para vocês, pelo amor de Deus, ninguém se cortando, né? Ele está falando para arrancar o pecado, aquilo que nos faz pecar. Né? Jesus literalmente diz: é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, a parada aqui é pesada. O pecado não é brincadeira. É melhor que a gente arranque mesmo aquilo que nos faz pecar e a gente se sinta até assim, perca a visão, fique... não pode, qual será outra? Fique assim, sendo deficiente, né? Eu ia falar perneta, cegueta, mas essas coisas não pode falar mais, que não é politicamente correto, né? Bom, mas está valendo, a gente entendeu o contexto, não entendeu? Aquilo que nos faz pecar tem que ser arrancado da nossa vida. Não pode ficar flertando. Não, peraí, deixa eu ficar mais um pouquinho. Não, deixa eu curtir um pouquinho mais o pecado. A gente tem um certo prazer nessas coisas, mas isso é prazer de morte. Isso leva a gente para longe de Deus. Leva a gente para o inferno. E é esse o recado que está muito bem claro, dado por Jesus. E aí agora no capítulo 10, a gente vê mais uma oportunidade em que os fariseus vão atrás de Jesus para tentar pegar ele pelo pé, fazer uma armadilha, e aí ele falar alguma coisa indevida ou alguma coisa que pudesse ser
interpretada contra a lei, e assim os fariseus teriam uma razão para acusar Jesus e para persegui-lo ainda mais e para condená-lo. Porque Jesus estava incomodando um monte de gente com a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho liberta. Então, uma das coisas que os fariseus tinham nas suas mãos era um certo controle sobre a vida das outras pessoas através da ritualística, de todos os ritos religiosos judaicos da época, da interpretação da lei. Então, eles detinham esses elementos, que eram uma espécie de elementos de poder também sobre a vida das pessoas. E eles tiravam vantagem com isso. Jesus estava acabando com essa corrupção, com a simples pregação do Evangelho, simplesmente dizendo da verdade, do perigo de morte, que era o pecado, que é o pecado. E aí os fariseus foram de novo testar Jesus, como fizeram inúmeras vezes. E aí perguntam, lançam a pergunta para ele. E aí, é lícito, é permitido ao homem se divorciar de sua mulher? Eles sempre fazem, geralmente, os fariseus faziam essas perguntas nesse teor. Eles já tinham a resposta. E aí faziam a pergunta para pegar Jesus. Só que Jesus, em vez de dar a resposta que eles queriam, ou na cabeça dos fariseus, como em outros contextos a gente pode ver, a gente vai fazer uma pergunta para Jesus, e aí ele só tem duas opções. Se ele falar A, a gente vai pegar ele por aqui, a gente acusa ele disso daqui. Se ele falar B, a gente também cerca ele pelo outro lado, então de um jeito ou de outro ele está condenado. A mentalidade farisaica desses fariseus que perseguiam a Jesus era mais ou menos essa. Eles achavam que sempre que chegariam para Jesus com a pergunta, era a pergunta do checkmate, que não ia dar escapatória nenhuma para Jesus. Só que Jesus, com a inteligência divina, é o Logos de Deus, o Logos encarnado, toda a sabedoria infinita de Deus, do universo, estava ali em Jesus. E aí Jesus vinha com outra resposta que eles sequer poderiam imaginar. É o caso aqui desse caso. É o caso aqui desse contexto. Jesus responde para eles assim: o que Moisés ordenou a vocês? Jesus parece que faz um jogo de palavras, Ele está provocando. Presta atenção que quando Jesus fala ordenou, os fariseus respondem no verso 4. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Vocês estão vendo que o sujeito aqui é Moisés, não é Deus. Estão prestando atenção no contexto? Jesus joga a pergunta de volta. O que Moisés ordenou a vocês? Aí parece que eles dão uma recuada. Não, peraí, não ordenou. Ele permitiu que a gente desse uma carta de divórcio. Mas quem permitiu? Foi Deus? Foi Moisés. Então, pelo contexto, a gente deve reparar que Jesus faz uma espécie de diferenciação aqui. É Moisés quem está falando. Não é mandamento de Deus. E Jesus explica o porquê. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês, como está lá no verso 5. Gente, é esse versículo que é o versículo-chave para a gente entender toda essa problemática do pecado aqui, tratada por Jesus nesse contexto específico. E é aqui que aparece a tal palavra esclerose, o endurecimento, que aí não está só relacionada a um problema mental, não, muito pelo contrário. Aquele pessoal, aquela galera que está aí na área de saúde ou se aproximando dela, sabe que o endurecimento no nosso corpo pode acontecer em diversos tecidos. Você já deve ter ouvido falar de arteriosclerose, esclerose múltipla. São esse enrijecimento dos tecidos. Gente, não vou entrar muito a fundo disso, tá? Que quando eu consultei o irmão nosso aqui, Dudu Wagner, Deus te abençoe, tá? Me deu aí várias dicas hoje para ter certeza do que eu estava falando. Vários tecidos do nosso corpo podem ser afetados por esse tipo de doença, um enrijecimento. Só que aí, olhando para o contexto que Jesus nos apresenta,
E olhando agora para esse endurecimento, essa esclerose do coração, que no termo grego seria esclerocardia. Olha que palavra bonita, né? Essa aí você tem que gravar. Vai usar para evangelizar. A pessoa vai chegar, não quero saber de Deus. Cara, sabe o que é isso aí? Esclerocardia que você tem, cara. Aí o cara vai olhar para você e fala, que esclerocardia? Que é isso? Cara, vou te dar uma aula agora. Esclerocardia, dureza do coração, enrijecimento do coração. Agora, lembra comigo, o coração, órgão mais importante para nós. Tá certo, a galera daí da saúde vai falar assim, não, mas você precisa do cérebro, você vai precisar do intestino, você vai precisar da pele, você vai precisar... Sim, tudo bem, tudo bem. Mas olha só, quando você tem que declarar o seu amor por alguém, você não fala assim, meu coração por ti gela. Mesmo porque quem tem aula com o Clóvis não vai falar uma bobagem dessa, né? Não vai fazer um poema pobre desse. Fala, meu coração bate forte por você. Tem uma galera que amanhã vai no show do Sandy Júnior, né? E fala assim, meu coração faz turo, turo, turo. Ó, a gente faz tudo para ganhar a atenção de vocês, tá vendo? Até esse mico. Tudo bem que, ó, Deus te abençoe. Você que vai no show do Sandy Júnior amanhã, minha esposa, minha sogra e várias amigas delas vão. Vão mesmo, vão mesmo. Coração bate forte. Você não vai falar que é tua mente. Hoje até tem uma galera mais racional, vai falar, minha cabeça está vidrada em você, minha mente está vidrada em você. Mas quando a gente vai falar de alguma coisa importante, a gente está falando do coração. Então Jesus vai no cerne da questão. Ele está falando, ó, lá dentro de vocês, lá no interior de vocês, vocês não têm um coração vivo, pulsante por Deus. Vocês têm um coração duro. E é essa a explicação de Jesus. Por que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio? Por causa da esclerocardia de vocês, por causa do enrijecimento, por causa do endurecimento do coração. A vida é esse pulsar, a vida é movimento. E quando você enrijece seu coração, essa dureza vai tomando conta do seu corpo inteiro. E a gente não está falando de corpo, a gente está falando do nosso ser por inteiro. Então, quando o corpo já está padecendo, é porque o nosso espírito está doente há muito tempo, está afastado de Deus há muito tempo. E o problema brabo aqui, do coração duro, é justamente que ele nos leva à morte, nos leva ao afastamento de Deus. O povo de Deus se afastava do nosso Pai quando enrijecia o coração, quando se voltava para outros deuses, para ídolos, não fazia o que Deus mandava. Essa é a doença que Jesus está denunciando. O pecado do povo, o nosso pecado, ele aparece como esse coração duro. E o coração duro, em outras traduções bíblicas, aparece como obstinação, uma teimosia, um apego às próprias opiniões, às próprias ideias. Eu sou mais eu faço e aconteço, eu não deixo barato, eu não dou o braço a torcer. O universo gira em torno de mim. É o coração duro, é a obstinação, a teimosia, a insistência nas próprias opiniões. Aí a pessoa de coração duro, ela nem chega a se autocriticar, né? Ou fazer uma reflexão sobre o que pensa, as próprias posições, e chega à conclusão, não, talvez eu esteja errado em algum ponto ou outro. Gente, até pessoas assim que, num momento de discussão acalorada, de combate, de guerra mesmo, as pessoas chegam a reconhecer que, não, nisso eu acho que eu posso estar errado, eu acho que eu concordo contigo. Vi isso acontecer por aí numa tal da CPI das fake news, aí CPMI das fake news.
Eu fiquei até surpreso, né? Eu vi os interlocutores ali, o depoente, o deputado, questionando o cara. E ele falou: não, nesse ponto até concordo contigo. E pessoas de visões políticas completamente antagônicas. E aí revelava ali que é saudável você de vez em quando reconhecer que pode estar errado. Pelo menos levantar essa hipótese. Gente, não somos Deus. Então a gente pode estar errado. Só que a pessoa de coração duro, como os fariseus, foram até Jesus e achavam assim, cara, não tem erro. A gente vai perguntar isso aqui, ou ele responde A ou B, não tem jeito. A gente vai pegar ele, a gente condena ele, vamos levar ele preso. Era essa a intenção do coração deles. E outros textos bíblicos vão dizer ainda pior, que a intenção era matar Jesus. Porque eles olhavam para Jesus, cara, não tem outro jeito da gente calar esse rabino, esse mestre. A gente vai ter que matar ele. E foi o que eles fizeram. Jesus denuncia na lata o pecado. O problema é o coração duro de vocês. Coração duro, esclerocardia. Grava a palavra para você evangelizar. Esclerocardia, que leva à morte, ao afastamento de Deus. Só que logo em seguida, na continuidade do texto, se você acompanhar também a partir do verso 6, Jesus dá a cura. Jesus disse, respondeu Jesus no verso 5, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Olha o que ele diz em seguida. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus está citando Gênesis, Jesus está citando a Torá, Jesus está citando a lei, a palavra de Deus. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Alguns comentaristas vão até falar que esse no princípio é uma referência até quase que redundante aqui ao livro de Gênesis. Que no hebraico vocês devem lembrar que os livros recebem os nomes das primeiras palavras. No caso de Gênesis, é lá, no princípio, Bereshit. Mais uma palavrinha, né? Só para tirar onda, né? Fingir que eu sou inteligente, tal. Está aí a cura. Voltar à palavra de Deus. Só que mais do que a palavra de Deus, assim, acompanha o raciocínio de Jesus. Por que ele vai lá em Gênesis? Ele poderia ter citado os textos de Deuteronômio, que Moisés fala sobre divórcio. Mas Jesus vai lá no início, no princípio de tudo. Então Jesus, para a dureza do coração, ele aponta dois elementos. Você vai se voltar para a palavra e se voltar para o princípio, para o fundamento. É aquilo, o que é um princípio? É aquilo que define o caminho que você está tomando. Vocês já ouviram falar de um filósofo antigo, Aristóteles, né? Ele dizia que um pequeno desvio no início ou no princípio, ao longo do caminho vai ocorrer o quê? Um grande desvio. Então, na nossa vida cristã, qualquer pequeno desvio pecaminoso, você fala assim, só um pecadinho. Esse pequeno desvio na nossa caminhada leva a uma dureza tal do nosso coração, a um afastamento de Deus e à morte, ao inferno. Então a coisa aqui não é brincadeira. Jesus está falando, voltem-se para Deus, voltem-se para a palavra, voltem-se para o início, para o princípio de tudo. Então, o caminho da cura de um coração duro, em primeiro lugar, é esse retorno, o apego ao princípio. Então, a gente tem que se apegar à palavra de Deus. Jesus, quando ele dá a resposta aos fariseus, ele aponta justamente para aquilo que Deus falou no início dos tempos. A primeira coisa que Jesus falou, que Deus falou, né? Que Deus Pai falou, que Deus Pai ensinou. E aí, nos voltando para o princípio, e aí olhando para a lei,
que foi outorgada através de Moisés. Moisés, é claro que Jesus faz a diferença ali entre o que Moisés fala e o que Deus está falando. Ó, o que Moisés ordenou? Os fariseus respondem: o que ele permitiu, não é Deus, não é mandamento de Deus. Mas aí em Deuteronômio a gente tem um princípio fundamental. Me perdoe aí a redundância, né? Que é Deuteronômio 6, 4, 6, que diz: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso daqui é a profissão de fé dos judeus. O texto assim, se você perguntar para um rabino, para um judeu, qual o texto mais importante da Torá? Ele vai lá em cima de Deuteronômio 6, 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Posso ser mais... fingir que eu sou inteligente? De novo, ó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ó, fica satisfeito aí, cara. Ó, como eu decorei esse negócio, anos e anos para decorar isso, para chegar hoje e falar para vocês. São 4 anos de seminário, mais pós-graduação, um monte de coisa só para decorar essa frase. A gente é limitado, mas é esforçado. Mas não fica por aí. Olha o que o texto de Deuteronômio fala, olha o que Deus fala, ligado à profissão de fé, a coisa mais importante lá que os judeus tinham de cabeça, de cor, no coração guardado. Verso 5, Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Moisés não estava falando, Deus não falou para Moisés, vai lá e diz para o povo, guarda tudo isso na sua cabeça. Treina a sua memória. Não, ele fala, guarda no coração. E por isso que hoje a gente continua repetindo essa expressão. Decorou? Decorou? Decorou a fórmula lá para a prova daquele negócio que vai acontecer? Decorou? Ou seja, eu tenho isso de cor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, eu tenho de cor. Assim como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Guarda isso no teu coração. É a palavra de Deus, é a cura para um coração duro. É Jesus, a palavra viva de Deus. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Eu tenho isso de cor, para que o meu coração não endureça. Deus ainda fala mais, nos lembrando do coração. No Salmo 51, verso 16 e 17, ele diz assim, Salmo de Davi, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quando você quebranta o teu coração, quando o teu coração, em vez de duro, deixa Deus quebrar o coração, precisa quebrar e está tão duro que tem que ser quebrado, deixa Deus quebrar. Se apresente diante de Deus com esse coração quebrantado, que é o que Deus quer. É o que Deus quer. A pessoa com coração duro, ela não quer Deus, ela não precisa de Deus, ela acha que ela tem tudo. Ela vai insistir nas suas opiniões e nas suas posições. Mas o que Deus quer de nós? Um coração quebrantado, um coração contrito. Vamos às aplicações. A partir disso que Jesus nos diz, quero destacar 3 coisinhas aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa ser sábio naquilo que a gente pede a Deus. Os fariseus foram a Jesus pedindo a opinião de Jesus, o conselho de Jesus, mas eles foram com uma intenção perversa. A gente se aproxima de Jesus não com uma intenção perversa, mas a gente deve se aproximar dele pedindo o que a gente necessita. E como o salmista pediu, a gente pode pedir também. De novo no Salmo 51, agora no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável. Pede isso para Deus. Mesmo que você não esteja identificando bem o que você realmente necessita, se você pedir isso ao Senhor, poxa, tenha certeza que Ele há de atender. Um coração puro e um espírito inabalável. Quando eu li esse texto pela primeira vez, ó, que poder! Ah, Deus vai me dar isso aqui, eu vou pedir, Deus vai me dar, glória a Deus. Um coração puro, para que a gente caminhe com Deus. Um espírito inabalável, para que a gente não seja enganado nem caia. Peça a Deus o que você necessita. Então peça que o seu coração seja puro, que o seu coração seja quebrado por Deus. Peça que Deus amoleça seu coração. Segunda aplicação. Guarda teu coração. Guarda. Se você tem acompanhado a leitura bíblica da igreja, você já passou, a gente está lá em Salmos, você já passou por aqueles livros, já passou pela lei, já passou pela história de Israel, reis, e você viu o que aconteceu com o povo de Israel. Deus, com toda a misericórdia e amor, cuidava do seu povo. E o que eles faziam? Davam as costas para Deus. Eles entregavam o coração deles para outros deuses, para ídolos. A palavra nos diz em Provérbios 4:23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A tradução da NVI diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, como é que você vai entregar o seu coração para qualquer um, para qualquer pessoa, ou um ídolo? Nosso coração pertence a Jesus. Nosso coração não pode ter outro Senhor a não ser Jesus. O amor que está em nosso coração e o amor que a gente usa para amar as pessoas queridas só vem de Deus. Então, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Quando a gente fala do coração, a gente está sempre lembrando das emoções, dos nossos sentimentos. Mas aqui vai um alerta. Coração diz respeito também ao que a gente pensa, ao que a gente faz com a nossa vida. Então, quando na Bíblia se fala para guardar o coração, para você cuidar do seu coração, para você ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus, é para que tudo na nossa vida esteja voltado para Deus. Como a gente vai ler lá em Coríntios também, capítulo 10. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. A gente tem que fazer tudo por amor a Deus. Até a prova que vai ter lá, a gente faz por amor a Deus. A faculdade que você vai fazer, a faculdade que você já está fazendo, o curso que você faz, a escola que você frequenta, você faz isso por amor a Deus. E a terceira e última aplicação, faça como a criança. Gente, genial isso aqui que Jesus ensina, né? Deixa vir as criancinhas, tem que receber o reino de Deus como as criancinhas. E vamos tomar uma criança em especial como exemplo para a gente. Isaac. Vocês conhecem Isaac? Isaaczinho do Clovinho. Faz igual Isaac. Eu achei genial o que o Clóvis falou. Falando lá do Isaac mexendo lá nos livros de Clóvis. Cadê? Tudo para ele é Bíblia. Tudo para ele é palavra de Deus, né? Tudo para ele é Bíblia. Ele não faz distinção de um livro. E aí eu achei interessantíssimo que todo livro que ele pega, ele fala assim, Jesus é nosso Salvador, Jesus limpou o nosso coração. Aí Clóvis ainda falou assim, quando ele pega até um livro de cabeça para baixo, ele vai ler a mesma coisa. Jesus é nosso Salvador, Jesus limpou o nosso coração. Gente, faz como Isaaczinho. O mundo pode estar de pernas para o ar. O mundo pode te dar qualquer livro para ler, mas você tem que pegar aquilo, você tem que saber que, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. E em tudo você vai ter que ler essa palavra que Isaaczinho resumiu a Bíblia para a gente. Jesus é nosso Salvador, Jesus limpou o nosso coração.
E aí depois você vai falar isso pessoalmente. Jesus é meu Salvador. Jesus limpou o meu coração. Porque, gente, o único que pode fazer o nosso coração pulsar cheio de vida, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, é Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Jesus limpou o nosso coração. Amém? Então vamos orar? Ó Santíssimo Deus, bendito Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, Pai. E aprender através da Tua palavra é empolgante, é animador, é algo que alimenta a nossa vida, Pai. Mas como a gente sempre insiste, a gente quer que não apenas seja um ensino da boca para fora, que a gente vai repetir por aí, mas que o nosso coração esteja de fato, todos os dias, pulsando por Senhor, pulsando por Jesus, Pai. Então quebra o nosso coração. Se tem alguma parte do nosso coração, Senhor, que está endurecida, resistindo, Senhor, à correção da Tua palavra, à correção de Jesus, se ainda tem uma parte do nosso coração que, endurecida pelo pecado, permanece, quebra isso agora, em nome de Jesus, Pai. Quebra, para que o nosso coração esteja totalmente quebrantado, contrito diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.